Começamos fazendo um nó e uma sequência de 25 correntinhas. De 21, 22, 23, 24, 25. Vou fazer mais uma correntinha para virar. Vou voltar aqui na segunda, a partir da agulha. Vou começar a fazer pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Ao final da correntinha, eu vou ter 25 pontos baixos. Chegando aqui ao final da minha correntinha, na última corrente, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos no mesmo buraquinho. 3, 4. Aqui formou-se uma voltinha, né? Eu consegui virar o meu trabalho e vou segurar o fio que tinha sobrado do novelo, do nó inicial, aqui junto comigo, e vou seguir fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, da carreira de baixo, e já vou trabalhando e escondendo o meu fio. Continuei fazendo os pontos baixos, um para cada ponto da carreira anterior, da carreira de baixo. Chegando ao final, eu estou com o meu trabalho assim. Aqui no final, eu não vou fazer mais aumentos, eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Vejam que desse lado eu fiquei com o meu trabalho retinho, lá do outro lado eu tenho uma curva. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Chegando aqui na curva, lembrem que na carreira de base eu fiz quatro pontos baixos no mesmo buraquinho. Em cima de cada um desses 4 pontos baixos eu vou fazer um aumento, ou seja, vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base. Somente nos 4 que eu fiz na curva. Vou ficar com o meu trabalho dessa forma aqui. Então, onde eram 4 pontos na carreira de base, aqui viraram 8. Na lateral, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até o final dessa carreira. Já estou chegando ao final da carreira, faço o meu último ponto baixo, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira de base. Então, percebam que aqui vai ficando retinho e do outro lado eu tenho uma curva. Já estou chegando aqui na minha curva e essa é a minha terceira carreira. Eu vou fazer o seguinte, a regrinha é assim. Se na primeira carreira eu fiz 4 pontos baixos no mesmo buraquinho, em todas as minhas carreiras eu quero fazer 4 aumentos para que ele fique equilibrado o meu trabalho. Na segunda carreira, então, eu fiz 4 aumentos, um em cada ponto da carreira de base, que era a minha primeira. Nessa segunda carreira, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. O próximo é um ponto baixo sozinho. Depois, um aumento, 2 pontos baixos juntos. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um sozinho. E no próximo, um aumento. Percebam que eu fiz uma sequência de 4 aumentos. 1, 2, 3, 4. Intercalados com um ponto sozinho no meio de cada um. Então, eu distribuí 4 aumentos na minha curva do meu trabalho. E aqui na lateral, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Chegando aqui ao final, aqui será o meu último ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. O meu trabalho vai ficando, então, retinho desse lado.
Já estou chegando novamente na curva do meu trabalho. Percebam aqui, ó. Então, o que eu disse anteriormente, eu quero 4 aumentos distribuídos nessa curva. Aqui eu começo a perceber que o meu trabalho já vai ficando curvo. Então, mais ou menos aqui eu começo os meus aumentos. Vou fazer mais um sozinho. Então, aqui eu faço um aumento. Nessa carreira, eu posso fazer um ponto sozinho, mais um sozinho. Aqui um aumento. Um ponto sozinho, outro sozinho, mais um aumento. Um sozinho, mais um sozinho e o meu último aumento. O ideal é que eu fique então com 4 aumentos em cada curva. Nessa carreira eu fiz 1, 2, 3, 4, distribuídos pela minha curva. Na lateral eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Chegando aqui, o meu último ponto baixo, vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou seguir novamente fazendo ponto baixo para cada ponto da carreira de base. A sequência é essa, eu vou seguir fazendo aqui. Sempre nas minhas curvas eu vou fazer 4 aumentos distribuídos pela curva do trabalho. Volto com vocês com a minha última carreira da bolsa. Então, aqui eu já terminei a minha última carreira de ponto baixo. Um detalhe que eu quero contar para vocês. Eu fiz 4 aumentos em cada carreira, como eu tinha falado anteriormente. Mas na minha última carreira, eu fiz uma carreira inteirinha sem aumento nenhum. Por quê? Porque eu percebi na minha penúltima carreira que o meu trabalho estava dando pequenas ondinhas, tá? Então, tenho essa percepção. Se o seu trabalho necessita diminuir a quantidade de pontos ou também aumentar. Mas no meu caso, eu fiz a última carreira sem nenhum aumento, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem quando vocês estiverem executando a peça. Então, nessa bolsa aqui, eu vou contar quantas carreiras eu fiz, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz 10 carreiras no total e a minha bolsa ficou dessa forma. Nós vamos dobrar, vamos fazer o acabamento e a bolsa vai ficar dessa forma. Terminando as minhas 10 carreiras da bolsa, eu já posso cortar o meu fio. Vou fazer um acabamento, tá? Eu faço uma última correntinha depois do último ponto baixo. Aperto um pouquinho e vou fazer um acabamento ou com uma agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê. E aí, ó, um detalhe. Eu quero que essa última carreira fique do lado do lado direito da minha bolsa. Então, eu vou fazer o acabamento desse fio puxando para o lado avesso, onde será o avesso da minha bolsa. Não vai ficar aparente. Eu vou esconder o meu fio, percorrendo pontos do trabalho, até que eu chegue ao final da parte que eu cortei, tá? E aí não vai ficar perceptível na parte direita do meu trabalho. Acabei aqui de esconder. E aí eu sei que esse lado, então, onde eu terminei a última carreira de ponto baixo, será o lado direito da minha bolsa. Vou virar para o lado esquerdo. E aí é o seguinte, nesse ponto em que a minha bolsa ainda está aberta, eu vou fazer a forração, eu vou forrar essa bolsa. Isso fica a critério seu, ou do seu cliente no caso. Eu gosto de forrar as bolsas porque dá um acabamento melhor. Por que eu gosto de forrar aqui nesse ponto? Porque a bolsa está aberta e vai ficar mais fácil para costurar do que depois que ela estiver fechada. Aqui eu tenho um tecido comprido, né? Não vou cortar ele aqui com vocês, mas eu vou explicar como é que eu faço. Eu corto um tamanho em que seja... Tá vendo aqui onde é o miolinho, onde eu fazia a minha curva? Eu vou
uns 2 dedos abaixo desse miolinho, antes dele, vai ser onde eu vou ter o meu forro. Daqui até essa parte inteira da bolsa eu vou forrar. Então, eu vou medir com uma trena, uma fita métrica, enfim, qual o tamanho que eu quero do meu forro, né? Se ele vai ficar aqui uns 2 dedos abaixo desse miolinho, então nessa bolsa aqui, eu vou utilizar um forro de 28 centímetros por 22. Então, eu tenho 28 por 22 é uma medida do meu forro. Pronto. Então, eu vou cortar com 1 centímetro a mais de cada lado para conseguir fazer as minhas costuras. Eu corto, então, com 1 centímetro sobrando, tá? Vou posicionar o forro aqui na minha bolsa e vou costurar com uma agulha de mão. Percorrendo, dobro a beiradinha de 1 centímetro que eu deixei. Costuro, então, nas laterais, aqui embaixo, nessa lateral e aqui em cima. Vou costurar as 4 partes, tá? Com o meu forro preso na bolsa, já costurado. Aí sim, agora, a gente vai fazer o fechamento da bolsa, que a gente vai costurar as laterais, tá? E eu já volto com vocês. Então, aqui eu terminei a minha costura. Eu vou passar o meu fio pro lado avesso do meu trabalho. Esconder ele aqui por dentro, né? Percorrendo pontos aqui por dentro. Escondo, percorro bastante pontos aqui e já posso cortar o meu fio. A mesma coisa eu vou fazer com esse fio aqui que ficou do outro lado. Eu puxo ele com uma agulha de crochê aqui pro lado avesso. E escondo ele também aqui dentro. Vou fazer o mesmo que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado, contando os 12 pontos da mesma forma, começando aqui e costurando até aqui. Escondo os meus fios. Aqui eu já fiz o meu acabamento, então, costurei nas 2 laterais, fixei um botão imantado, no caso eu usei um costurável aqui na aba, para quando você fechar a sua aba fique certinha. Eu vou usar uma alça de corrente, 1 metro mais ou menos de corrente, aqui eu coloquei ela dupla porque a minha corrente estava mais fininha, com mosquetões nas pontas. E aqui, ó, você vai fixar esse mosquetão na lateral, sempre pegando 2 fios para poder fixar, de um lado e do outro lado. E a nossa bolsa fica prontinha, linda, simples. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, envie esse vídeo para suas amigas crocheteiras e aguardem mais vídeos que a gente vai estar sempre colocando coisas novas aqui no canal.